Evangelho de João, capítulo 14, versículo 15, diz assim: Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. No versículo 21, quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. E o versículo 23, respondeu Jesus: Se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos morada nele. Mais uma vez, eu quero enfatizar o ensino bíblico de que o nosso amor a Deus está diretamente relacionado ao nosso amor pelas Escrituras. Mais uma vez dou ênfase àquele tema. Quanto mais eu amo a Deus, mais eu amo as Escrituras. Quanto mais eu amo as Escrituras, mais eu amo a Deus. Quanto mais eu estudo as Escrituras, e as Escrituras me revelam quem é o meu Deus, mais eu vou amar a Deus, porque quanto mais eu conheço Deus, mais eu o amo. Isso é a crença, a convicção que eu tenho, eu diria que até a minha experiência como servo do Senhor Jesus. E eu quero ressaltar algumas coisas nessas palavras de Jesus. No versículo 15, Jesus diz assim: se você me ama, obedecerá aos meus mandamentos. Onde é que estão os mandamentos de Jesus? Nas Escrituras. Ou seja, é como se a mesma coisa como se Jesus estivesse dizendo: se você me ama, você obedecerá às Escrituras. Você obedecerá aos mandamentos de Jesus que estão nas Escrituras. E como é que eu vou obedecer estes mandamentos se eu não os conheço? E como é que eu vou conhecê-los se eu não estudar as Escrituras? A minha palavra nesta manhã é: estude as Escrituras. Uma coisa que eu costumo dizer para a Igreja Redenção é: se o estudo das Escrituras, a leitura da Bíblia, a leitura sistemática da Bíblia é cansativa, enfadonha, é difícil, alguns textos são difíceis de ler para você, o meu conselho é: continue lendo. Persevere lendo, persevere estudando, até que se torne uma satisfação, até que se torne uma alegria. Vai se tornar, se você for perseverante, se você insistir no estudo das Escrituras. Inicialmente é cansativo, inicialmente é difícil de entender alguns textos dá vontade de pular, porque às vezes são repetitivos demais, muitas vezes não faz lá muito sentido, é cheio de nomes que às vezes são estranhos para nós, mas à medida que você continua estudando as Escrituras, perseverando no estudo das Escrituras, e você começa a compreender, essa compreensão vai só crescendo cada vez mais, e vai chegar uma hora em que o estudo das Escrituras passa a ser um prazer, passa a ser uma satisfação. E Jesus coloca nas palavras deste versículo, ele coloca um se. Se vocês me amam, se nós amamos a Jesus, e se nós decidimos amar a Jesus, porque o ágape é assim. Ágape não espera por um sentimento. Ágape é uma decisão. Quando nós decidimos amar a Jesus, ele diz: vocês obedecerão aos meus mandamentos. Mudando um pouco aquela frase que eu falei no início. Quanto mais eu amo a Jesus, mais eu obedeço aos seus mandamentos. E quanto mais eu obedeço aos seus mandamentos, mais eu amo a Jesus. Porque à medida que eu estudo os mandamentos, os ensinos de Jesus nas Escrituras, à medida que eu conheço o Cristo revelado nas Escrituras, mais eu vou querer obedecer,
mais eu vou amá-lo, mais eu vou experimentá-lo na minha vida, mais eu vou encontrar satisfação, eu vou encontrar paz, eu vou encontrar alegria. Por isso essas palavras de Jesus fazem todo sentido. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. No versículo 21, ele enfatiza um pouco mais. E é interessante que ele fala 3 vezes, no mesmo capítulo, no mesmo assunto que ele vem falando, por 3 vezes ele enfatiza esse princípio. No versículo 21 ele diz: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Ele está condicionando. Ele está dizendo que nós demonstramos o nosso amor a ele, pelo nosso amor às Escrituras. E ele diz que é preciso ter os seus mandamentos. Como é que eu posso ter os mandamentos de Jesus se eu não os estudo, se eu não os conheço, se eu não me aprofundo neles? E ele diz que não basta ter, é preciso obedecer os mandamentos. Ele diz que nós provamos o nosso amor a Jesus dessas 2 formas: tendo os seus mandamentos, estudando os seus mandamentos, aprendendo os seus mandamentos e obedecendo aos seus mandamentos, colocando em prática o que ele ensina. Isso é vida para nós. Isso é vida para o cristão. E a segunda parte do versículo 21, ele diz: aquele que me ama será amado por meu Pai. Ou, em outras palavras, aquele que tem os mandamentos de Jesus, aquele que ama, aliás, que obedece esses mandamentos, é amado de Deus. Deus ama indistintamente todas as pessoas, a Bíblia diz isso. A Bíblia diz que Deus amou o mundo. Em 1 João 4,8 diz que Deus é amor. Ele ama todas as pessoas. Mas Jesus está dizendo que Deus ama de uma forma especial as pessoas que amam a Jesus e amam as Escrituras, amam os seus ensinos, amam os seus mandamentos. Olha que palavra, uma promessa maravilhosa para todos nós. Termina sendo uma promessa. Aquele que me ama será amado por meu Pai. Quando nós amamos as Escrituras e nós amamos a Cristo revelado nas Escrituras, o Pai nos ama. Deus ama de uma forma especial aqueles que amam a sua palavra. Eu não sei se você sabe, mas o maior capítulo da Bíblia, Salmo 119, com 176 versículos, é todo ele dedicado a exaltar o valor das Escrituras sagradas. Isso mostra o quanto as Escrituras são importantes. Que valor nós devemos dar ao estudo, ao exame das Escrituras, como a própria Bíblia o diz. E a palavra não termina aí. Ainda no versículo 21, ele diz, depois que ele diz que quem tem os mandamentos dele, quem obedece os mandamentos dele, é amado por Deus, ele termina dizendo assim: e eu também o amarei e me revelarei a ele. Mais 2 palavras maravilhosas. Ele diz: eu também o amarei. Quem tem os mandamentos de Cristo, quem estuda os mandamentos de Cristo e pratica os mandamentos de Cristo, é amado por Deus e é amado por Cristo. E ele diz: e eu me revelarei a ele. É interessante essa palavra de Cristo, porque Cristo usa as Escrituras para se revelar. Ele está nas Escrituras, desde Gênesis a Apocalipse. Cristo não está revelado apenas nos Evangelhos. Cristo não está revelado apenas no Novo Testamento. Ele está revelado em toda a Escritura. Quando a Bíblia diz lá em Gênesis capítulo 1, a partir do versículo 1, que no princípio Deus criou o céu e a terra era sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus:
haja luz e houve luz. Essa luz que iluminou o mundo em caos, sem forma, vazio, essa luz era a luz de Deus, era a luz de Cristo, era o próprio Cristo, que disse: eu sou a luz do mundo. E a partir do momento em que aquela luz brilhou, tudo começou a ser criado. E aí no Evangelho de João diz que todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, Jesus está desde a criação. Jesus está em toda a Escritura. Abel, que foi morto por Caim, porque foi fiel a Deus, ele é uma figura de Jesus. A árvore da vida, no meio do jardim, é uma figura de Jesus. Cada cordeiro que era sacrificado por um dos crentes do Velho Testamento era uma figura de Jesus. A arca de Noé era uma figura de Jesus. E assim vai. As Escrituras estão com Cristo de Gênesis a Apocalipse. E agora Jesus diz para nós, para os seus seguidores e para todos nós. Ele diz: quem tem os meus mandamentos, eles obedece. Esse é o que me ama. Aí ele começa a fazer declarações. Ele diz: aquele que me ama será amado por meu Pai. Aquele que me ama, eu também o amarei e me revelarei a ele. Cristo se revela a nós pelas Escrituras. Eu vejo, uma hora dessa eu vou falar sobre esse assunto. De vez em quando eu vejo Deus dizendo assim, aliás, eu vejo pessoas dizendo assim: Deus me falou. Deus falou comigo. Às vezes as pessoas dizem assim: eu tenho uma palavra de Deus para você. Às vezes eu já ouvi falar de situações de pessoas que abusam dessa palavra e às vezes dizem coisas ofensivas para os outros em nome de Deus. Não se importam. Eu estou falando em nome de Deus, então eu tenho que dizer. Cuidado. Eu não caio nesse engano. Não venha com essa palavra para mim. Se você chegar me dizendo: Deus mandou eu te falar, ou Deus falou comigo, você vai ter que me mostrar nas Escrituras. A sua palavra tem que estar de acordo com as Escrituras, porque Deus fala, Deus se revela através das Escrituras. E aqui Jesus está dizendo, no final do versículo 21, eu também o amarei e me revelarei a ele. Deus se revela a quem o ama, e aqui no caso Cristo, se revela a quem o ama, e se revela a quem tem os seus mandamentos e os guarda. Ele diz: eu me revelarei a ele. Cristo fala conosco através das Escrituras. Quanto mais você estudar as Escrituras, mais você vai conhecer a Cristo. Mais você vai conhecer a verdade. Mais você vai conhecer a vida. A minha palavra nessa manhã é um estímulo. Se você está estudando a sua Bíblia sistematicamente, amém. A minha palavra é: continue. Se você não está fazendo isso, a minha palavra é de incentivo. Comece, meu irmão. Aproveita esse tempo de reclusão aí na sua casa. Aproveita para estudar as Escrituras, para mergulhar nas Escrituras. E para finalizar o versículo 23, respondeu Jesus: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. E mais uma vez, eu pego o mesmo raciocínio lógico. Como é que eu vou obedecer a palavra de Jesus se eu não a estudo? E Jesus está dizendo aqui que nós provamos o nosso amor para Ele, não é pelo tanto que nós cantamos, os hinos que nós cantamos. Não é pelo tanto que nós oramos. Não é pelo valor do dízimo ou a fidelidade dos dízimos com que nós entregamos. Não são estas coisas que mostram, realmente, elas são importantes. Eu não estou dizendo que elas não são importantes. Elas são muito importantes, essas coisas. Mas Jesus está dizendo nesses 3 versículos que nós o amamos, que nós provamos que o amamos quando nós nos apegamos às Escrituras, quando nós conhecemos os mandamentos de Cristo
revelado nas Escrituras, quando nós obedecemos estes mandamentos. E ele continua dizendo, na segunda metade do versículo 23, meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos morada nele. A primeira parte do versículo diz praticamente o que foi dito nos outros dois. Se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Amém. Já deixamos muito claro que quanto mais amamos as Escrituras, mais amamos a Cristo. Quanto mais amamos a Cristo, mais amamos as Escrituras. E a nossa palavra é, se você não sente prazer no estudo das Escrituras, se o estudo das Escrituras é cansativo para você, persevere, estude, mergulhe, se aprofunde nas Escrituras, até que isso se transforme numa satisfação, até que isso se transforme num prazer, numa alegria. E quando isso se transformar num prazer, numa alegria, e à medida que você colocar em prática o que você vai aprender das Escrituras, a palavra de Deus está nos dizendo, Deus te ama, Cristo te ama. Deus vai olhar para você com um olhar especial de amor. Deus ama todo mundo, mas Ele ama de uma forma especial aqueles que amam as Escrituras. Então, vale a pena perseverar no estudo das Escrituras. E ele diz, no final desse versículo, o que ele diz diferente aqui no versículo 23. O meu Pai o amará, nós já vimos isso aí, mas aí na sequência ele diz, nós viremos a ele e faremos morada nele. Cristo está dizendo que ele faz morada de uma forma especial na pessoa que o ama e que prova o seu amor a ele pelo amor à sua palavra, o amor às Escrituras. Ele está dizendo, nós viremos e faremos morada nele. A Bíblia diz, e aí eu faço uma sugestão de uma leitura que de vez em quando eu faço essa sugestão, Efésios capítulo 3, 16 a 21. A Bíblia diz que à medida que nós nos aprofundamos no amor de Deus, no conhecimento, na compreensão do amor de Deus, lá o apóstolo Paulo diz que ele espera, ele ora ao Pai e pede que os cristãos conheçam a altura, a profundidade, a largura e o comprimento do amor de Deus. E à medida que nós vamos nos enchendo desse conhecimento, nós vamos nos enchendo do próprio Deus. À medida que nós vamos nos enchendo do conhecimento do amor de Deus, do ágape de Deus, nós vamos ficando cada vez mais cheios do próprio Deus. Olha que promessa maravilhosa. Que revelação maravilhosa. E aqui Jesus está dizendo nesse versículo 23 que à medida que nós o amamos, à medida que nós nos aprofundamos nas Escrituras, no conhecimento das Escrituras, Ele, Cristo, e o seu Pai, o nosso Deus, Javé, eles vêm e fazem morada em nós. Eles fazem morada em nossa vida. Eles enchem o nosso coração. Eles enchem os nossos pensamentos. Eles enchem a nossa vida. Eles fazem morada em nós. Então, meus amados irmãos, eu não sei quanto tempo você tem gasto com o estudo das Escrituras, mas eu quero incentivá-lo nessa manhã a estudar as Escrituras, a se dedicar a isso. É aquilo que eu sempre falo. Se no começo é cansativo, é desestimulante, é complicado de entender, às vezes dá sono, persevere, persista, até que se torne uma satisfação. À medida que você perseverar, à medida que você insistir em estudar as Escrituras, você vai começar a compreender e você vai começar a receber os benefícios desse estudo na sua vida.
E o estudo das Escrituras vai se tornar um prazer na sua vida. As pessoas com quem você se relaciona vão começar, ou, aliás, cada vez mais vão perceber a diferença das Escrituras, da presença de Deus em sua vida. E a presença de Deus na sua vida será muito maior. O amor de Deus por você vai se revelar de uma forma muito mais profunda, muito mais forte na sua vida.